Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do trabalho intitulado Análise de Mapeamento de Fluxo de Valor e Melhorias nos Processos Produtivos de Artefatos de Concreto, da grande área da Engenharia de Qualidade. Eu vou ser o apresentador, sou professor da Universidade Federal do Paraná, campus Jandaia do Sul. Tá? Então o meu contato, para quem quiser entrar em contato, é andrea.gasoli@ufpr.br. Tá? Esse trabalho é um trabalho que ele foi desenvolvido, né, ele é derivado de um trabalho de conclusão de curso do aluno Cauê, né, Cauê Fernandes Dias Ventres, que foi orientado pelo professor Rafael Germano Dalmolin Filho, e nós, né, eu, o professor Daniel Ângelo e o professor Daniel Mantovani, nós demos suporte para esse trabalho do Cauê no desenvolvimento do trabalho, e eu fiquei responsável por fazer a apresentação deste trabalho aqui. Então ele é um trabalho bem legal, aplicado numa empresa da região aqui de Jandaia do Sul, e vou apresentar os resultados para vocês. Então, inicialmente, né, esse trabalho ele é um trabalho sobre mapeamento, sobre manufatura enxuta e, em especial, mapeamento de fluxo de valor, que está aqui embaixo. Mas contextualizando um pouco para vocês, né, na primeira revolução industrial teve ali em meados do século XVIII, esse grande momento de revolução, né, que foi a invenção da máquina a vapor e a utilização da máquina a vapor no processo de fabricação, o que fez com que se industrializasse, ele tivesse começo de industrialização no processo e fizesse com que a produtividade aumentasse consideravelmente. Isso fez com que se surgisse ali, se desenvolvesse toda uma área comercial dentro da história, enfim. Depois da primeira revolução industrial, a gente tem a segunda revolução industrial ali, século XIX, século XX, até meados do século XX. Aqui é um pouco difuso, né? O pessoal não chega às vezes num acordo, mas se estabelece ali que em 1945 seria aquele ponto de final da segunda revolução industrial. Por que é importante esse tipo de detalhamento, né? de explicação? Porque ali teve no Japão, né, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ficou totalmente destruída, né, pela Segunda Guerra, por causa de todas as consequências da guerra e também as bombas atômicas que foram jogadas ali. E depois desse momento teve todo um plano de reconstrução do Japão, né, que teve alguns gurus da qualidade que foram para o Japão ajudar nesse plano de reconstrução. O Eiji Toyoda, que foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver a característica do que a gente conhece da empresa Toyota hoje. Ele fez nessa época uma visita à Ford em Detroit e ali ele identificou vários métodos de produção que ele poderia adequar e adaptar para a Toyota. E nisso se dá o início do sistema Toyota de produção, feito principalmente pelo Eiji Toyoda e pelo Taiichi Ohno, ali após a Segunda Guerra Mundial, com esse plano de reconstrução do Japão e com esse plano de desenvolvimento da própria Toyota. Culminando ali no meio da década de 70, na crise do petróleo, que os produtos da Toyota entraram principalmente no mercado americano e começaram a competir de igual para igual, dada a crise do petróleo ali, né? Os produtos japoneses começaram a se destacar em relação aos produtos americanos, e isso começou a incomodar as empresas americanas. E ali no meio da década de 80, culminando no início da década de 90, foi desenvolvido todo o estudo para analisar o porquê que as empresas japonesas se destacavam em relação às empresas americanas. E se tem ali o cunhado o termo que a gente conhece hoje como manufatura enxuta, né? Disso veio todo um desenvolvimento da manufatura enxuta, e aqui eu estou puxando dois destaques, os 5 princípios que foram definidos por Womack e Jones em 98, e as várias ferramentas da manufatura enxuta, né? Em especial o mapeamento de fluxo de valor, que é a principal ferramenta utilizada nessa pesquisa. Dando um pouco de contexto, né, sobre o desenvolvimento que a gente tem aqui, diversos setores da indústria procuram adotar ferramentas de manufatura enxuta para melhorar a produtividade, então sempre tem essa intenção, essa foco de melhoria de produtividade, e dentro dessa procura por melhoria de produtividade, as indústrias de manufatura de concreto armado também estão começando a adotar esse tipo de ferramenta, que aqui a gente enxerga que é um grande gap de pesquisa, porque esse tipo de indústria normalmente não trabalha
com ferramentas de manufatura enxuta e com o próprio conceito de manufatura enxuta. E esse trabalho apresenta exatamente isso, a aplicação de ferramentas de manufatura enxuta dentro de indústria de concreto armado, que ela é o grande diferencial que a gente enxerga aqui. Então, o grande objetivo desse trabalho é implementar um projeto de melhoria com a utilização da ferramenta mapeamento de fluxo de valor em uma indústria de grande porte do setor de manufatura de artefatos de concreto armado, artefato de concreto que cortou ali por causa da minha imagem, tá? Continuando então, para desenvolver essa pesquisa, nós definimos 5 fases da pesquisa, então tem toda uma etapa inicial, que essas fases elas se misturam com as próprias fases do mapeamento de fluxo de valor, né? Então, do mapeamento de fluxo de valor tem toda ali a definição da família de produtos, né, do processo que vai ser mapeado. Após isso ocorre agora sim a primeira fase, que seria a coleta de dados. Aí depois se faz a elaboração do mapa de fluxo de valor do estado atual, se faz a análise e identificação das melhorias com base no mapa atual, é elaborada uma proposta de implementação dessas melhorias e se projeta um estado futuro. E a gente vai ver que uma parte desse projeto, desse estado futuro, ele foi implementado. Bom, já indo direto para o desenvolvimento, né, a empresa, dando um contexto um pouco da empresa, a empresa que foi desenvolvida a pesquisa, ela é uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do Brasil. Ela é localizada no norte do estado do Paraná, é uma empresa de grande porte, com tem um pouquinho mais de 3.000 funcionários, e tem uma vasta gama de produtos que vai desde parte de produtos elétricos, passando por toda a parte de artefatos e tendo toda a parte também de concreto armado, que no caso, o processo escolhido para esse mapeamento de fluxo de valor é a linha produtiva de postes de distribuição, esses postes de luz, né, que tem nas ruas, que é o chamado poste duplo T. Mais para frente a gente tem uma imagem para exemplificar esse tipo de poste. Como é que é a linha de produção para esse tipo de poste, né? Ele é no formato de molde. Então, a primeira coisa que tem aqui no processo é a limpeza da forma. Então, existe ali, deixa eu pegar o marcador aqui. Existe ali toda a parte de processo de limpeza da forma, tá? Então, a limpeza da forma aqui que ocorre que é a primeira etapa, depois vem a aplicação do desmoldante para facilitar depois o processo de tirar esse poste do molde. A colocação da armadura, que vem aqui todo o processo, né? Fechamento da forma, colocação da armadura, fechamento de forma, a colocação dos pinos de furação, que são aqueles pinos que normalmente a gente enxerga nos postes, tem todo um processo de inspeção ali, antes de colocar o concreto, que é o processo mais crítico, né? Depois que colocou o concreto, você não tem como retornar e refazer o processo, né? Que já começa a ficar complicado. Ocorre toda a parte de vibração, que é para fazer a melhor distribuição do concreto e ajudar a linha a melhor fazer o preenchimento de toda a forma com concreto. Aí ocorre um processo de alisamento desse concreto, a cobertura da forma com uma lona. Se espera um processo aqui, é uma etapa de espera, mas é uma etapa do processo, que é o processo de endurecimento do concreto. Aqui. Aí depois é feita toda a parte de identificação desses postes e depois a retirada do molde. Tá? Então, para quem não está familiarizado, os postes duplo T são esses daqui que a gente vê por aí nas ruas, é bem simples, vocês devem ter visto bastante já por aí. Tá? Então ele é um processo bem simples de produção, dá para a gente enxergar que é um processo bem simples de produção, e o produto em si ele sai já pronto da forma, né? Bom, com base nisso, a gente tem aquelas 5 etapas do nosso processo. Então, a primeira etapa seria a coleta de dados. Então, nessa coleta de dados, a gente tem toda a parte de separação, né, das atividades. Então, vem lá, limpeza, as atividades que eu acabei de apresentar, que tem lá, limpeza da forma, aplicação do desmoldante, colocação da armadura, fechamento, até a retirada dos pinos. Então aqui eu tenho os números de colaboradores para cada uma das etapas, né, envolvidas. Então, colocação de pinos de furação, etapa com maior número de operadores, com 8. Essa coleta de dados ela foi feita uma amostra, né? Então foram três coletas de dados separadas. Então aqui eu tenho os tempos diferentes das coletas de dados
E essa produção, quando a empresa faz a produção, ela faz para 14 formas, ou seja, 14 postes. Então a gente fez a coleta de dados com base no lote de produção de 14, e com base nisso a gente faz uma média para a produção dos 14 postes, que essa média aqui desses tempos são em segundos ou também são tempos em minutos que a gente tem aqui à direita. Tá? Uma parte dos dados ela ficou escondida, mas eu acho que deu para entender no geral como foi o processo de coleta de dados. Então foram realizadas 3 coletas de dados para a produção de um lote de 14 formas, 14 postes, e a gente destacou aqui algumas atividades que são as mais demoradas. Então, o endurecimento da forma, que leva um tempo de 54 minutos. O fechamento da forma, em torno de 27 minutos, aqui quase 28 minutos. A colocação dos pinos de furação, que são 23 minutos, e a colocação do concreto, que são 24 minutos. Então, todos esses tempos são os tempos que se destacaram na coleta de dados, consequentemente, são tempos que no próprio processo são mais demorados. Tá? Então, com isso, a gente tem o mapa de fluxo de valor do estado atual, que foi criado. Então, aqui a gente tem as etapas do processo, Então, ele é um mapa adaptado, enfim, para a realidade da empresa. A gente tem os tempos de ciclos individuais, a indicação dos operadores aqui, as atividades, que vai até 13, e aqui embaixo os tempos que a gente tem dentro das operações ali em minutos, tá? Construído esse mapa do fluxo de valor do estado atual, foi gerado um conjunto de indicadores do processo. Então, eu vou apresentar individualmente cada um, mas em resumo, foi feito o cálculo do tempo disponível de produção, do takt time, do tempo de estoque inicial, do lead time de processo, do tempo de agregação de valor e da produtividade de fator único. Começando pelo tempo disponível, a empresa ela tem aqui um turno de 12 horas de trabalho, então ela inicia às 5 horas da manhã em 30 minutos e finaliza às 17 e 30 minutos. São 12 horas de trabalho ou 43.200 segundos e tem uma parada programada aqui de 1 hora dentro de todo esse fluxo de trabalho. Então, levando em consideração isso, a gente tem que o tempo disponível para a produção seriam as 12 horas de trabalho menos 1 hora, que vai dar aqui 39.600 segundos ou 11 horas de trabalho no dia. Com essa informação do tempo disponível, nós conseguimos calcular o takt time. Então, o cálculo do takt time seria o tempo disponível para a produção dividido pelo número de unidades a serem produzidas. A empresa estabelece uma meta diária de produção, que a gente considerou como demanda diária de 199 postes. Então, fazendo o cálculo aqui, nós temos aqui que cada poste precisa ser produzido ali em 198 segundos ou 2.785 segundos para 14 postes. Arredondando aqui, seria 199 e 2.786 segundos, levando em consideração dados arredondados para cima sempre. Com esse tempo aqui, principalmente esse 2.785, que é para o lote de 14, a gente consegue fazer uma comparação com o takt time. Então, levando em comparação desse takt time, com os tempos de produção. Então, se a gente for analisar cada etapa de produção que a gente tem aqui, a limpeza da forma, aplicação, o único processo que realmente extrapola esse takt time seria o endurecimento do concreto. Tá? Então aqui é um processo interessante porque a gente consegue verificar que todas essas etapas de produção elas estão relativamente tranquilas em relação ao takt time. Tá? Com isso, a gente consegue definir, aqui não é bem uma definição, isso aqui é uma premissa que nós assumimos dentro do trabalho, que na teoria, quando os colaboradores iniciam a produção, estão presentes no sistema 199 postes, ou seja, esses 199 postes seria a demanda deles diária. Como eles não têm um estoque inicial, a gente considerou que esse estoque inicial ele vai ser representado por esses 199 postes que precisam ser produzidos. Tá? Então, isso daqui é uma simplificação, uma adequação, uma adaptação do conceito do mapa de fluxo de valor trazido para a realidade da empresa que a gente acabou adotando. Então, levando em consideração esse estoque inicial de 199 postes, a gente multiplica ele pelo takt time e tem daí o tempo de estoque inicial, que representa aqui em torno de 11 horas de trabalho, que obviamente é a demanda diária que tem.
Com isso, a gente calcula o lead time do processo. Então, foi realizada aqui uma interpretação do conceito original do lead time também, adequando esse conceito para a realidade da empresa, né, visto que não existe um estoque em processo. Então, a gente fez que para o tempo de estoque inicial utilizou-se o tempo do estoque, o tempo do estoque total utilizou-se o tempo do estoque inicial, que a gente fez também uma simplificação. Então, o lead time ele é a soma do tempo de ciclo total, que são esses 15.247 segundos, mais o estoque inicial, que a gente já definiu que são aquelas 11 horas, que vai dar aproximadamente 15 horas aqui de lead time. Com essa informação a gente consegue daí calcular o que a gente chama de tempo de agregação de valor. Então, o tempo de agregação de valor TAV, ele vai ser calculado com a somatória do tempo de ciclo total dividido pelo lead time multiplicado por 100, para a gente poder transformar isso daqui em uma porcentagem. E a gente tem aqui que, então, uma porcentagem de 27,8% de agregação de valor, o que é relativamente normal, dado a característica, enfim, em comparação com outras empresas, até de outros setores. Tá? É comum fazer esse cálculo e dar uma porcentagem baixa. Calculando a produtividade de fator único, né? Até um comentário sobre o tempo de agregação de valor anterior, que eu esqueci de falar. É bem comum achar até tempos bem menores em relação ao tempo de 27 segundos, a porcentagem de 27 segundos, né? Achar porcentagens bem menores. Então, calculando a produtividade de fator único, a produtividade de fator único ela é feita a quantidade de postes, o tempo em relação a isso, quantidade de postes pelo o tempo disponível para a produção. Então faltou essa informação aqui, ela devia estar para baixo, foi um erro aqui, desculpe gente. Que daí ele é o único fator que a gente está levando em consideração, que é o tempo, que é o lead time de processo. Então aqui a produtividade de fator único a gente faz 199 pelo tempo, que dá 0,22 postes por minuto aproximadamente. Aqui é um resumo dos valores identificados, né? Então, se a gente pegar aqui os resumos dos indicadores, né? Então, tem o tempo disponível, 11 horas, takt time, que vai dar 199 segundos por poste, o tempo de estoque inicial, que são aproximadamente 11 horas, o lead time, que vai ser aproximadamente 15,23 horas, a porcentagem de agregação de valor, que é 27,8%, e a produtividade, que é 0,22 por postes por minuto. Tá? Com isso, feito ali o mapa do estado atual, foi projetado, foi feita a análise e identificação de melhorias do processo. Então, se identificaram 4 grandes áreas, né, 4 eixos teóricos aqui de trabalho: o estoque, processamento, movimentação e fabricação de produtos. Aqui tem ali, aqui no estoque a gente tem a quantidade de produtos em processo e acabados, ela é alta na planta em decorrência de 2 fatores principais: o tempo elevado de cura do poste, que a gente viu que é o tempo mais demorado, e também o armazenamento de postes que já passaram pela cura e poderiam ser despachados para os clientes, mas estão ainda aguardando a confirmação da empresa, né? O processamento, que a gente tem os pinos de furação utilizados, eles ficam desorganizados, mantidos no local inadequado, enfim, isso consome muito tempo. Movimentação, né, que pinos insuficientes para a fabricação, isso faz com que os operadores fiquem buscar os pinos em outras formas. E fabricação de produtos defeituosos, a lona e o cabo de aço, às vezes, que são colocados no poste, geram algumas deformações na superfície, o que gera a necessidade de retrabalho para os postes, né? E aí, a partir daqui, o que foi feito, né? Para cada um desses itens teóricos, foi feito foram aplicados um conjunto de ferramentas. Eu vou apresentar aqui para vocês apenas as relacionadas ao estoque, só para dar uma noção de que foi feito, tá? Então, foi feito um diagrama de causa e efeito, né? O espinha de peixe, Ishikawa. E aqui é um exemplo do estoque, né? Então foi lá colocada alta quantidade de produtos em processo e acabados, aí foi feita uma análise em relação a medidas, máquinas e meio ambiente, que se identificou aqui. Então, superprodução de postes, ausência de veículos disponíveis para movimentação, clientes não sinalizam os produtos acabados, que os produtos acabados podem ser despachados, espaço reduzido, comunicação tardia, etc. Então, para cada um daqueles fatores que eu acabei de comentar, foi feita uma análise de Ishikawa.
Para cada um desses fatores também foi feito uma análise GUT, né, de gravidade, urgência e tendência, para dar uma priorização, né? Então aqui, para cada uma daquelas causas que eu acabei de apresentar, a gente foi identificado que o espaço reduzido para armazenamento de produtos está como primeiro colocado, tá? Então ele é um dos mais críticos aqui que a gente tem com o número 80, tá? Aqui embaixo é 4, então consequentemente ele é o menor valor, né? Que seria a superposição de postes, só que não ficou apresentado aqui. Mas aqui fica o que o mais crítico é o primeiro, sendo o segundo comunicação tardia, o terceiro os clientes que não sinalizam despacho de produtos acabados, etc. Tá? Feito essa priorização para todas as categorias, para todos os problemas existentes, se fez daí a etapa 4, que seria a proposta de implementação. Então, no estoque, processamento, movimentação e fabricação de produtos defeituosos, foi feito aqui um conjunto de ações, então ao todo são 8 ações, duas ações por categoria, né? Então vem aqui, ação número 1 do estoque, por exemplo, alteração do layout de fábrica, na maneira de realocar o setor de manutenção, etc. Então foi feito o 5W1H, aquela abordagem bem clássica de plano de ação. Então foi feito o que deve ser feito, por que deve ser feito, onde deve ser feito, quem, quando, como e quem que seria estaria relacionado com quais equipes aí dentro da empresa, tá? Ou atividades relacionadas. E com base nisso, se implementou parte desse processo, parte dessas atividades, né? Então a gente vê aqui que algumas para dezembro, agosto de 2022, julho de 2022, 2023, então algumas atividades já foram implementadas e com base naquilo que já foi implementado e com o que está para se implementar, se gerou o mapa de fluxo de valor do estado futuro, que é uma projeção, né? Levando em consideração aqui reduções de tempos de ciclos, melhoria no processo, as mudanças, enfim, se projetou o estado futuro para se ter os resultados que eu vou apresentar agora, que são resultados projetados, né? Então aqui a gente tem os indicadores, né? Cada um dos indicadores que foram calculados para o estado atual e no estado futuro como eles se comportariam, né? Então o tempo disponível tact time não muda e aqui eu tenho algumas reduções, né? Reduções ou aumentos que a gente vai ver aqui. Então aqui a gente tem que o tempo de estoque inicial, que era previsto de 11 horas, se projeta uma redução após a implementação de todas as atividades, né, para 5 horas, com uma redução aí de quase 50%. O lead time, uma redução na faixa aí de 40%, o que faz com que o tempo de agregação de valor aumente em torno de 11% aqui. E a produtividade de fator único, está escondida a porcentagem, mas vai aumentar de 0,22 para 0,36, tá? Então já estou estourado o tempo aqui de apresentação do trabalho. Agradeço a todos por assistirem essa apresentação, tá? Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. E caso tenha curiosidade, procure sobre o nosso campus de Jandaia do Sul, que ele é um campus recente, mas que tem uma infraestrutura muito interessante. Obrigado.